1 Timóteo 2, do verso de número 11 ao verso de número 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Até aí a leitura, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a explicação e a aplicação da sua palavra. Senhor, suplicamos a bênção do Senhor sobre o entendimento da tua palavra, não para preencher o nosso intelecto ou para que venhamos meramente a ter uma compreensão daquilo que o Senhor nos instrui na tua palavra, mas que seja algo prático para as nossas vidas, que venhamos a compreender a tua palavra, saber qual é o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas e atender, Senhor, aos teus mandamentos, à tua vontade, aplicando em nossas vidas e assim, vivendo para o teu louvor e glória. Nós suplicamos a iluminação do teu Espírito para a compreensão dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos devem estar lembrados que o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai lidar com questões relacionadas ao culto público. Portanto, as instruções que nos são dadas aqui, neste capítulo, dizem respeito ao nosso proceder no culto público, no culto na Assembleia Reunida. Então, nós vimos que do início do capítulo 2 até o versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele dá instruções a respeito de como os homens devem proceder na igreja com relação às orações públicas. E nós aprendemos que o apóstolo dá instruções para que a igreja de Éfeso e, consequentemente, todas as igrejas do Senhor, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, em favor de todos os homens. Portanto, não há exceção alguma no que diz respeito às nossas orações. Devemos orar por crentes e descrentes, por homens e mulheres, meninos e meninas, velhos e crianças, enfim, não há distinção. As nossas orações, embora saibamos, e o próprio texto nos ensine, que Deus não salva a todos, entretanto, é o nosso dever, é a nossa obrigação orar por todos indistintamente e suplicar a Deus a sua bênção sobre a sua palavra. Ele encerra, então, esta questão voltada especificamente para os homens, pois ele nos instrui no verso de número 8, que este é o dever dos varões, e nós vimos que a palavra varões faz um contraste com a palavra homens, usada anteriormente, sendo a palavra no grego especificamente dirigida aos homens do sexo masculino. São esses que têm o dever e a obrigação de fazerem orações públicas na Assembleia Reunida. A partir do verso de número 9 até o versículo de número 15, ele passa agora a dar instruções a respeito da função e do papel das mulheres também no culto público. Assim como ele deu instruções, aquilo que concerne aos deveres e obrigações dos homens do sexo masculino, ele agora, a partir do versículo de número 9, ele passa a dar instruções a respeito do proceder das mulheres no culto público. E nós vimos e nós aprendemos que ele dá instruções com relação
as vestes das mulheres. As vestes devem ser vestes decentes e que devam refletir a santidade da vida das mulheres. Ele dá instruções no sentido de que não haja distrações. O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem se adornar, portanto, é da natureza da mulher se adornar, se embelezar, se enfeitar. Isso a Bíblia não proíbe em hipótese alguma, pelo contrário, é uma recomendação positiva do apóstolo Paulo que elas se adornem, se ataviem, porém com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ouro ou pérolas preciosas, porque o intuito do apóstolo é fazer com que o que seja prioridade na vida das mulheres seja o seu proceder santo, sensato, que ela tenha domínio próprio sobre sua vida e que, especialmente no culto público, não haja distrações. As mulheres não venham para demonstrar a sua beleza exterior, mas aquela que é do interior, pelas boas obras que elas fazem. Então, é essa a instrução que o apóstolo Paulo dá no que diz respeito às vestes das mulheres e o proceder no culto público, para que não haja distrações e para que somente Deus seja honrado e seja o centro de atenção no culto público, na assembleia reunida, e não as mulheres, que de fato, as mulheres por si só são belas, só pelo fato de serem mulheres, não é? Mas ainda mais bem trajadas de uma maneira que chame a atenção, vai despertar um interesse nos homens em especial, muito maior do que a adoração pública. Então foram essas as instruções. O apóstolo Paulo agora vai passar a falar ainda no que diz respeito a como as mulheres devem proceder no culto público com relação ao ensino. Ele deu instruções com relação à oração, com relação às vestes e agora com relação ao ensino e à aprendizagem, ou aprendizagem por parte das mulheres no culto público. E as palavras que ele traz aqui, elas não combinam muito bem com os nossos dias. Inclusive no meio cristão, no meio evangélico. É uma coisa estranha, parece algo bem do passado, porque parece que esta não é a prática na maioria ou em boa parte das igrejas evangélicas. Hoje em dia, as mulheres, elas ganham cada vez mais projeção, estão à frente como primeira-ministra, como presidente de uma nação, como juízas, e ocupam cargos, de fato, relevantes, de importância, de projeção e de direção pública. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não deve se pautar pela cultura, não deve se pautar pela prática dos dias de hoje, mas sim pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é autoridade sobre nossas vidas. E a palavra de Deus, ela não nega a preciosidade e o valor das mulheres. Isso aqui não é depreciação das mulheres. Não é colocar a mulher num patamar inferior aos homens, muito pelo contrário. É uma proteção para as mulheres, porque segundo o apóstolo Pedro, elas constituem a parte mais frágil e deve ser cuidada, e nós não devemos colocar sobre elas um peso de responsabilidade que Deus não deu. Que as mulheres têm valor, que as mulheres nas Escrituras são vistas como capazes, sábias e de alta capacidade, isso eu creio que entre nós não resta dúvida. Isto desde a criação. Os irmãos sabem que Deus fez todas as coisas, mas Ele deixou a mulher em último lugar, no sentido da sua criação. Foi o último ser criado de tudo que Deus fez. E observe, antes de Deus criar a mulher, e mesmo ainda num estado em que não havia pecado no mundo, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, mesmo naquele ambiente sem pecado,
Deus disse pela primeira vez no registro bíblico que algo não estava completo. E não estava completo justamente porque ele ainda não tinha feito a mulher. Para completar a obra da criação, para que Deus dissesse que tudo de fato era bom, houve a necessidade dele fazer a mulher. Então, só nesse relato bíblico nós percebemos o valor da mulher, a preciosidade da mulher. E Adão só passou a ser, de fato, um homem completo quando Deus fez a mulher. Se Deus não tivesse feito a mulher, o homem seria incompleto. O homem não teria todas as capacidades que ele tem através das mulheres como auxiliadoras que lhes ajudam a cumprir a vontade de Deus, a missão de Deus. Ela é submissa porque ela está debaixo da missão do marido, que é honrar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então foi por esse motivo que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Também depois da queda, a promessa foi feita, é verdade, Deus dirigindo-se a Satanás, a serpente. No entanto, foi uma promessa que dependia da mulher, porque da semente da mulher é que viria o Redentor. Então veja que preciosidade. Deus, de fato, considera a mulher, e todos nós devemos considerar, de um altíssimo valor. Foi por intermédio dela que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Foi por intermédio dela que o Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre, para que viesse a ser o Salvador de todos os homens. Então, Deus mais uma vez mostra o valor da mulher. Portanto, fica mais do que claro que o texto bíblico, ele não é machista, ele não depende da cultura, ele não depende do entendimento do homem, ele não depende das práticas dos nossos dias, muito pelo contrário. Foi necessário que o Salvador viesse através de uma mulher para que se completasse não somente a obra da criação, como também a obra da redenção. Então, dito isto, eu creio que não nos restará dúvida de que aquilo que nos é dito aqui, em especial a partir do versículo 11, é para o bem e para a proteção da mulher. Assim como o texto lido lá de 1 Coríntios 14, do verso 33 bem em diante, que nós lemos ainda há pouco na nossa liturgia. Portanto, com este entendimento, vamos procurar compreender o que é que Paulo tem a nos dizer aqui nesta passagem. Observemos, portanto, o que ele diz neste versículo de número 11. A mulher, diz o apóstolo Paulo, aprenda em silêncio com toda a submissão. Não sei se os irmãos perceberam, mas até então, Paulo tem utilizado o termo mulher no plural, as mulheres, nos versos anteriores. Aqui está no singular, a mulher. O que significa dizer que o Paulo está utilizando o termo mulher no sentido geral, como mulheres, no sentido geral, a mulher no sentido geral, ou ele quer fazer referência a uma mulher específica. Aparentemente sim, pois nos versos posteriores ele vai dar como exemplo Eva, mas não se sabe muito bem. No geral, as interpretações dão por certo que quando ele se refere à mulher, é no sentido geral, as mulheres no sentido geral. Mais especificamente aqui nesse texto, não significa dizer que não se aplique a todas as mulheres, mas aqui especificamente às mulheres casadas. Embora tenha uma aplicação geral, talvez pela responsabilidade das mulheres e pelo fato das mulheres solteiras terem os seus pais para orientar, para instruí-la. Mas aqui ele se dirige de uma forma mais especial, embora não necessariamente somente às mulheres casadas, por todo o contexto que nós iremos ler mais uma vez.
Mas o que nos chama a atenção e que muitas vezes não é destacado, que mais uma vez ele vai começar a tratar do assunto de forma positiva. A gente só vê a parte negativa. Negativa não no sentido de ruim, mas no sentido de proibição. Não, eu não permito. Mas aqui, desde já, há não só uma permissão, como uma orientação no sentido muito positivo. Pois ele diz assim: a mulher aprenda. Portanto, é dever das mulheres aprenderem. Porque isso era vedado, isso era negado às gregas, às romanas e também às judias da época de Jesus. Não porque esse era o ensinamento da palavra de Deus, mas de fato por um machismo da parte dos homens, ou por uma falta de entendimento, tratavam as mulheres como de fato de um valor inferior. E muito mais do que isso. Muitos nem tratavam como gente as mulheres. E lhe era proibido, até o aprender era proibido, como a gente vê hoje nas culturas orientais, não é? Por sinal, essa semana ouvimos uma notícia nesse sentido, as mulheres proibidas de estudarem, de aprenderem. Mas a Bíblia não nos ensina isso. O apóstolo diz: a mulher aprenda. Agora, ele dá instruções a respeito de como deve ser esse aprendizado na igreja, no culto público, no culto solene. Aí ele vai dar algumas restrições, colocando o papel e a função da mulher na igreja, no culto público. Por esse motivo, ele vai dizer: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Por quê? Porque a função da mulher na igreja e no culto público não é ser mestra, professora, pregadora. A função da mulher é aprender. E se ela tem como função aprender, obviamente significa dizer que o aprendizado dela não servirá apenas para ela, para a sua instrução, mas servirá para outras pessoas. Entretanto, na igreja, não foi dado a ela o privilégio do ensino, da pregação. Porque o ensino e a pregação, em especial na igreja, em especial no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus, foi dado aos homens. Porque ensino e autoridade são coisas que são equivalentes, são coisas próximas. Uma coisa tem relação com a outra. É um ensino autoritativo, é o ensino da cátedra. Os irmãos devem lembrar que Jesus, muitas vezes, ele sentava e ensinava. E antes de sentar e ensinar, pelo menos há um relato bíblico nesse sentido, é dada a ele a lei de Deus, ele se levanta, lê, depois senta e ensina. Era a prática do Senhor Jesus Cristo e de alguns judeus. Porque o ensino é o ensino da cadeira de Moisés. Portanto, ele tem relação com autoridade, o ensino tem relação com autoridade. O silêncio aqui é a mesma palavra que é usada, se não me engano, no verso 2 desse capítulo, verso 3, quando ele vai falar a respeito das orações dos homens, que deve ser para que tenhamos vida mansa e tranquila. É a mesma palavra. Então, silêncio é o mesmo que a mulher se portar com tranquilidade no que diz respeito ao ensino e ao aprendizado. Que ela fique tranquila, que ela fique quieta enquanto aprenda, enquanto ela aprende por parte daqueles que ensinam com autoridade na igreja. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Submissão ao quê? Submissão ao ensino, submissão à palavra que ela está a aprender, que ela está a ouvir, que ela está ali concentrada. Paulo diz: fiquem quietas, tranquilas, não se inquietem querendo ensinar, porque era o problema da igreja em Éfeso. As mulheres queriam
porque o cristianismo de fato deu à mulher o valor devido. Só que muitas das mulheres queriam extrapolar esse seu papel e queriam ensinar, queriam se colocar numa posição de liderança. E Paulo corrige e diz à mulher: aprenda em silêncio, quieta, com tranquilidade, pacificamente, com toda submissão. É um aprendizado no qual haverá submissão à instrução que lhe está sendo dada às mulheres. Essa é a orientação primeira do apóstolo Paulo. Nos dias de hoje, inclusive na interpretação dessa passagem e a passagem que nós lemos lá do 1 Coríntios, capítulo 14, e isso em especial, quando da Revolução Francesa e também quando da Revolução Industrial, em especial em virtude das guerras, onde as mulheres assumiram o posto que antes era dado aos homens, os homens em guerra, e houve a necessidade das mulheres trabalharem e deixarem seus lares. Isso começou a mudar. Depois veio o movimento feminista, isso já no século XIX. Na década de 60, a coisa então foi que se expandiu de tal forma, e inclusive no meio evangélico. Livros começaram a ser escritos na década de 60, negando a submissão e a função da mulher de aprender e não de ensinar. Então foi escrito pelo menos 2 livros nessa altura da década de 60 e que foi retomado na década de 80 e 90, inclusive por autores conhecidos nossos, onde querem interpretar esse texto de uma outra maneira, que não é um silêncio absoluto no que diz respeito ao culto público. Então até no meio reformado há quem defenda que a mulher pode pregar, contanto que o pastor lhe dê autoridade, ou o conselho lhe dê autoridade para que ela pregue, para que ela ensine, para que ela assuma a cátedra da igreja. Mas isso nunca foi o ensino da igreja, nunca. Isso, pela pressão do feminismo, foi que penetrou na igreja do Senhor Jesus Cristo, não por outro motivo. Porque imagine como é que uma mulher pode aprender em silêncio, com toda submissão, ou seja, atender a essa instrução, a este mandado, por parte de Deus, através do apóstolo Paulo inspirado, e ao mesmo tempo pregar, ensinar. Como é que ela pode pregar e ensinar, estando em silêncio, com toda submissão? Então só esse versículo seria suficiente, porque não é possível a mulher aprender em silêncio, com toda submissão, e ao mesmo tempo não está em silêncio e está ensinando a igreja, o povo de Deus, porque um pastor deu autoridade para que ela fizesse isso, por falta de homens na igreja. Então só esse versículo seria suficiente para nós entendermos que de fato a função do ensino não foi dada à mulher na igreja. Não por depreciação ou por elas não serem capazes. Nós sabemos da capacidade das mulheres, às vezes muito mais do que os homens, de se comunicar, de falar e até o conhecimento das Escrituras. Mas o ponto é que Deus não quer. Esse é o ponto. Deus não quer. O que Deus quer é que ela aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não bastasse isso, o apóstolo Paulo ainda fala algo como que redundante no versículo de número 12. Pois ele diz, além disso, onde vocês encontram aí, e não, pode ser traduzido, além disso, é um acréscimo que ele faz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, diz o apóstolo Paulo. Então, não somente ele diz que a mulher aprenda,
como para ficar mais do que claro, ele diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porque a autoridade do ensino é a autoridade de homem. E a submissão da mulher ao aprender, ela está submissa à autoridade do ensino da parte dos homens. Isso é muito claro. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio. Eu creio que não há nada mais claro do que essa passagem bíblica. Não há nada mais claro do que a passagem que nós lemos em 1 Coríntios 14, 33b em diante. Que esta é a vontade de Deus. Que ela aprenda, sim, em silêncio, com toda a submissão, e que a ela não seja permitido na igreja ensinar, pois ensinar é o exercício da autoridade de um homem. É isso que é ensinar. O ensino, de fato, é autoritativo. Quando ela ocupa esse espaço, ela ocupa o lugar de autoridade, da cátedra, do ensino, queira ou não queira. Uma professora na escola, ao ensinar as crianças, os adolescentes, ela está exercendo autoridade naquela escola, em virtude do ensino. Isso não é proibido. O que eu quero chamar a atenção é que o ensino é um exercício de autoridade sobre outros. E na igreja, o exercício de autoridade sobre outros foi dado aos homens, pois essa é a função dos homens. Ela deve, portanto, estar em silêncio. Agora, não é absoluto, no sentido de não ser permitido que ela ensine, quando não é um ensino do exercício da autoridade sobre homens. Por exemplo, nós sabemos que em Tito, no capítulo 2, verso 2 e 3, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher, ela deve ensinar as mulheres mais velhas, ela deve ser mestra, professora, ensinadora das mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Então a mulher ensina, sim. Ensina as mais novas a amarem os seus maridos. Então a mulher tem, sim, o seu lugar de ensino, mas não na assembleia reunida. Mas ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. As mulheres também, isso no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no versículo 28, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, depois da pregação de Apolo, chamaram ele à parte, o casal, observe, o casal, e em particular, Áquila e Priscila, e no caso aí, o relato é de Priscila e Áquila, deram instruções mais precisas a Apolo a respeito do seu ensino, a respeito da sua pregação. Então, a mulher ensinou, mas observe, foi numa situação em particular, e não na assembleia reunida. Eles chamaram à parte a Apolo. Ela estava com seu marido, Áquila, e junto com o seu marido, ela deu uma instrução mais precisa a Apolo. Então, as mulheres, sim, num ambiente em particular, onde haja uma necessidade, ela pode, sim, dar uma palavra, um ensino. A minha conversão, por exemplo, se deu através de uma amiga na universidade, que chamava um grupo de pessoas para ler e estudar a Bíblia. Eu era uma criança, nem criança era, no sentido cristão, não sabia de absolutamente nada, precisava de uma mãe que me ensinasse. Ela cumpriu o papel de uma mãe e me ensinou a palavra de Deus, e graças a Deus, Deus me alcançou através de uma mulher. O que mais? Timóteo, Paulo vai falar, no capítulo 4, se não me engano, da sua carta, a respeito de Eunice
e a avó Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Paulo vai dizer que desde a infância ele sabia as sagradas letras, foi ensinado por sua avó e por sua mãe. Então a mulher sim tem um lugar de ensino para a mulher. Mas aqui no culto público, na assembleia reunida, na igreja reunida, em assembleia, na formalidade do culto, o apóstolo Paulo diz que a mulher não deve ensinar, nem exercer autoridade de homem ou sobre o homem, dá no mesmo, esteja, porém, em silêncio. Eu creio que mais claro do que isso, eu não encontro na Bíblia. Agora, o que ocorre? Ocorre que no capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da mulher profetizar e orar. Então, com base no texto altamente difícil de interpretação, algumas pessoas querem sobrepor um texto difícil, obscuro, para interpretar um claro, que não é obscuro. Então, na interpretação bíblica, o que se faz é o contrário. Você pega um texto claro, que não há qualquer dificuldade de entendimento, para interpretar um obscuro, como Coríntios 11. E aí, eu já dei uma explicação em Coríntios 11, nós não vamos repetir. Mas observe, 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios 14 são textos claros de proibição. Claros de proibição. Lá em Coríntios 14, se a mulher quiser aprender, quando Paulo fala isso, lá em 1 Coríntios 14, 33, 34, ele está falando de algo específico que a mulher não entendeu quando estava sendo ensinada. E que ela não deveria se manifestar publicamente com relação à sua dúvida, que ela perguntasse ao marido em casa. Porque ela tinha uma dúvida. Não é que ele proíba dela aprender, em Coríntios 14. O que ele está proibindo é um aprendizado específico de alguma dúvida que ela tinha. Aí Paulo vai dizer que ela pergunte ao marido em casa. Isso significa dizer, por outro lado, que o marido deve saber, deve conhecer as Escrituras, deve estar atento para aprender, e se a mulher tiver dúvida sobre aquilo que foi falado, quando chegar em casa ela pergunta a seu marido, e o marido deve estar preparado para dar resposta, né? Está aí então a nossa obrigação, estar mais atento ainda para poder responder o questionamento da nossa esposa. Caso não tenha, então o esposo pode procurar o pastor da igreja, ou procurar uma orientação para orientar a sua esposa. Muito bem, esses são os versículos chaves e claros a respeito dessa questão. Agora, do verso 13 em diante, especialmente o verso 15, a coisa já se torna complicada de interpretar e a gente vai ver por quê. Mas primeiramente o verso 13, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da razão pela qual ele quer que a mulher ensine, ele quer que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e ele vai deixar claro também da razão pela qual a mulher não é permitido ensinar, nem exercer autoridade. São duas coisas, não é uma só como querem dizer, uma coisa junta. Porque dizem o seguinte, que isso surgiu de uma interpretação da década de 60, que foi retomada na década de 80 e 90 por autores conhecidos nossos, que diziam o seguinte: não, quando Paulo proíbe, ele proíbe as duas coisas juntas. Se ela ensinar com autoridade oficial, ela está proibida. Mas se ela ensinar sem autoridade, ou seja, o pastor chama, ela não é presbítera, ela não é pastora. Mas aí o pastor chama, é uma mulher que conhece bem a palavra de Deus, e ela vem pregar aos irmãos. Então, ela está ensinando
pregando, mas ela não está exercendo autoridade. Isso pode. Isso pode. Porque Paulo está proibindo quando as duas coisas estão juntas. Ela é pastora, presbítera e está ensinando. Isso aqui é proibido. Mas ela ensinar apenas pode. Ora, então se ela pode ensinar, não sendo presbítera, ou diaconisa, ou pastora, então ela pode ser pastora sem ensinar. Porque se são só as duas coisas juntas que são proibidas, então é permitido uma coisa separada e a outra separada. Então ela pode ensinar, contanto que não seja presbítera, e ela pode ser pastora, contanto que ela não ensine. Essa seria a lógica desse novo ensino que surgiu recentemente, que tomou conta das igrejas, inclusive igrejas presbiterianas. Mas a proibição aqui é dupla. Ela não deve ensinar nem exercer autoridade. Que na verdade o ensino é o exercício da autoridade. Mas as duas coisas são proibidas. Paulo, então, no verso 13, vai dar o fundamento teológico. Isso nos mostra que a proibição não é em virtude da cultura da época, porque é outra interpretação que vão dar. Não, na época a cultura era assim. Não, mas Paulo não vai fundamentar o que ele acabara de proibir com base na cultura, e sim com base na palavra de Deus. Observe, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado ou iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, diz o apóstolo Paulo. Então Paulo diz que a proibição é algo que tem a ver com a função da mulher desde sua criação. Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. Isso na teologia apostólica significa dizer que Deus não fez o homem em primeiro lugar porque ele jogou lá os dados e viu, faço primeiro o quê? O homem ou a mulher? Aí caiu o dado o homem, então vou fazer o homem. Não foi por esse motivo. Deus fez o homem em primeiro lugar com um propósito, para que ele fosse o cabeça, para que ele fosse o vice-governante. E a mulher depois, para que ela fosse auxiliadora deste vice-governante que é o homem. O homem iria governar e a mulher seria a vice do homem, e o homem vice de Deus. Ela iria auxiliar. Então Paulo diz que é por esse motivo que não foi dada a função à mulher do ensino, e sim ao homem. E os irmãos devem lembrar que Adão aprendeu de Deus diretamente a respeito da proibição. Mas a mulher aprendeu do homem. Deus disse ao homem, olha, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. E o homem ensinou a mulher. Isso no capítulo 2. Então no capítulo 2 a gente vai ver as coisas sendo estabelecidas de conformidade com a vontade de Deus, o propósito de Deus, o padrão estabelecido por Deus. E no capítulo 3, aí há uma reversão. O que ocorre é o contrário. Satanás procura primeiro quem? A mulher. Ele não vai para o vice-governante, ele vai para a auxiliadora, para a mulher. Não é verdade? E a mulher foi iludida. Depois ela passou para o homem. Veja, a ordem é oposta. Foi a serpente, a mulher, o homem, e depois Deus chega para saber o que é que se passava ali. Aí Deus vai falar, e Deus fala primeiro com quem? Com o homem, depois com a mulher, e depois com a serpente. Então observe que houve uma inversão de valores, houve uma inversão das funções do papel de cada um. Ao invés de Eva ficar em silêncio, com toda submissão, e deixar que o homem exercesse o seu papel, não.
ela vai e mantém um diálogo com a serpente. E aí acabou tudo. E o bobo do Adão, que somos todos nós, ficou lá só observando para ver em que é que dava aquilo, não é? Então observe, no capítulo 2, Deus estabelecendo a ordem, e no capítulo 3, a reversão. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer o motivo pelo qual ele proíbe a mulher de ensinar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido ou enganado. Adão não foi enganado, a mulher foi enganada pela serpente. E não é que ele não tenha caído em transgressão, ele caiu. A situação dele foi bem pior, foi consciente, não foi engano. Ele sabia do que se passava, foi bem pior. Adão não foi iludido ou enganado, é a mesma palavra. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher caiu em transgressão, por ter sido enganada. Então, essa é a razão, esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo não está criando uma inovação, ele está interpretando a Bíblia. É por isso que a mulher não deve ensinar na igreja, por conta da criação e da ordem da criação. Foi por conta dessa inversão que houve no capítulo 3, que as coisas desandaram, por conta da reversão, e não por conta da criação. Então ele fala da criação e fala da queda, capítulo 2 e capítulo 3. É o mesmo que nós percebemos no verso 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É esse o motivo, é essa a razão. Não há nada de cultural aí, absolutamente nada, nem de machismo, de qualquer outra coisa. Então, ele conclui no verso 15, tem outro mais aí, outro todavia, outro porém, contrastando com o que foi dito, não é? Enquanto houve uma reversão na criação com a queda, e isso poderia tornar impossível a salvação da mulher e do homem, Deus providenciou, pela sua misericórdia, uma maneira de preservar tanto a mulher quanto o homem do engano, aqui no caso da mulher, porque ele está falando especificamente para a mulher. Todavia, será preservada cumprindo a sua missão de mãe. Se, diz o apóstolo Paulo, ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O que é que significa isso? Bem, os irmãos, não sei qual é a versão que os irmãos têm em mãos, mas a versão que a gente costuma ler aqui na igreja, Almeida Revista e Atualizada, diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe. A palavra preservada é a palavra salvar. Os irmãos não sei se lembram, mas tem outra versão que diz: salvar-se-á a mulher cumprindo sua missão de mãe, ou será salva ao dar à luz filhos. A palavra preservar é a palavra que é traduzida, da palavra que na maioria das vezes é traduzida como salvar. Porém, a palavra salvar, ela não tem apenas uma aplicação ou um sentido de salvação das nossas almas da condenação eterna. Se os irmãos lembram, nos evangelhos, a palavra salvar é utilizada, mas no sentido de curar. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que encostou Jesus e que foi curada? Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. A palavra ali salvou poderia ser traduzida mais apropriadamente como te curou. Então a palavra salvar tem um sentido de curar, de preservar, de dar segurança, que é o uso comum da palavra salvar. A palavra salvar só
toma um sentido de salvação eterna nas Escrituras Sagradas, mas o uso dela comum entre os gregos, entre os hebreus, era de salvar. Fulano estava se afogando e foi Beltrano e salvou fulano. Ele está salvo, ou seja, está seguro, foi salvo de morrer, de se afogar, foi preservada a sua vida. Então, é legítimo traduzir a palavra salvar por preservar, ou por guardar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, apesar da mulher ter transgredido, a sua missão será preservada. Missão, que missão? De ser mãe. Cuja tradução, aqui é uma interpretação, na verdade, né? Preservar de ser mãe. A palavra lá é parto. Ela será salva através do parto. Veja só. Ou através da gravidez. Literalmente é o que diz lá. Não diz missão de mãe, não. Já é uma interpretação. É provável, é possível, que Paulo esteja utilizando o sentido de parto ou de gravidez no sentido de utilizar um termo, uma parte pelo todo. Ou seja, Paulo quer falar a respeito da sua missão de ser mãe, que não é somente procriar, né, ou ter filho. É muito mais do que isso. É a sua missão no lar, de dedicação, etc. Então, ele talvez, essa é uma das interpretações, existe pelo menos 7 interpretações para isso. Eu estou dando uma seguindo essa tradução e que eu acho que faz sentido também. Mas a aplicação para qualquer uma das 7 ou mais interpretações é a mesma. Não compromete o ensino geral das Escrituras. Não podemos ser dogmáticos com esta interpretação. Mas é possível que a tradução aqui esteja de conformidade com o sentido que Paulo quis passar, transmitir para a igreja de Éfeso. A mulher preservada do engano de Satanás. Apesar dela ter transgredido, Deus a preserva, fazendo com que ela continue a cumprir a missão que lhe foi dada, de ser mãe, de educar os filhos, de ensinar, de orientar, de amamentar, de cuidar do lar. Então, através do cuidado que a mulher terá em cumprir o seu propósito, o seu papel estabelecido por Deus no lar, cumprindo o seu papel no lar, ela será preservada do engano de Satanás. E ela vai poder cumprir o papel de ensinadora no lar. Mas na igreja não. Mas no lar sim. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela, diz o apóstolo Paulo, permanecer em amor e fé e santificação, em fé e amor e santificação com bom senso. É a mesma palavra que a gente usou anteriormente para se referir a ela ter autodomínio, autocontrole. Então, a vida e a função da mulher, e aí a pergunta que pode ser feita, e as solteiras, né, que não têm filhos? Ou as mães que não tiveram filhos? Se é pelo parto? Não, é por isso que talvez o entendimento seja de que Paulo está utilizando o parto ou gravidez, é chamado de sinédoque, é uma parte pelo todo. Ele quer se referir à missão da mulher no sentido geral, aí ele utiliza essa expressão do parto, da gravidez. E isso pode ter uma aplicação para quem tem filho ou para quem não tem. Isso a gente pode encontrar uma correspondência aqui, nessa mesma carta, no capítulo 5, verso 14 e 15. Observe lá, 1 Timóteo 5, 14 e 15. Quando ele diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, observe, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável
de maledicência. Observe o paralelismo que parece haver aqui. Ele vai se utilizar das expressões para as viúvas mais novas, né? Que se casem, que criem filhos, que sejam boas donas de casa, não dê ao adversário ocasião favorável para a maledicência, de maledicência. Quem é o adversário? Observe o verso 15. Pois, com efeito, já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Então, fazendo um paralelo desses dois versos com 1 Timóteo 2,15, observe que tem os mesmos elementos aqui. Tem a mãe tendo filhos, cuidando de casa e sendo preservada nas suas tarefas domésticas do engano de Satanás. A mesma coisa que ele fala lá. Então Deus preserva a mulher quando ela cumpre a sua missão, a sua função de educadora no lar. E Paulo diz então que muitos se desviaram da sua função, não cumprindo a sua função, que é aqui estabelecida no verso 14, e se desviaram seguindo a Satanás, deixaram de cumprir a sua missão, deixaram de cumprir a sua função e foram enganadas. Não foi isso que aconteceu com Eva? Ela deixou de cumprir a sua missão e foi enganada? Então, é possível que esse verso de número 15 tenha esta interpretação, esse significado. Não é nada esquisito, não é nada estranha essa interpretação. E só para reforçar, teria vários versículos para mostrar aos irmãos, mas em Hebreus, no capítulo 5, verso 7, se eu não me engano, eu vou conferir se não for, mas eu acredito que sim. Hebreus 5. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, etc, etc. O meu ponto aqui é essa expressão. Orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Essa palavra livrar é a palavra salvar, que foi traduzida como livrar da morte. Salvou da morte. Não foi salvou a sua salvação, a sua alma, para ele poder ir para o céu, não. É a palavra salvar sendo utilizada no seu sentido comum, de livrar. Portanto, não é estranha a interpretação que de fato é utilizada aqui para salvar, no sentido de preservar a mulher. Preservar de quê? Do engano. Preservar de quê? Dela cair em tentação por não cumprir a sua função, a sua missão. Essa é uma das interpretações possíveis, mas todas elas, e encerrando, desembocam no mesmo, ou seja, Deus de fato deu uma função específica para as mulheres e deu uma função específica para os homens na igreja. Quando estas coisas são invertidas, negligenciadas, as coisas não vão andar bem nunca. Nunca. A igreja, digamos assim, não vai dar certo. Ela pode virar um clube social muito bom, pode encher, superlotar, mas se a igreja não cumpre o papel estabelecido por Deus, ela vai naufragar na fé. Ela vai naufragar. Esta função a gente vai ver, se Deus quiser, nos próximos domingos. Foi dada aos presbíteros. No próximo capítulo, capítulo 3, Paulo vai deixar claro: aqueles que almejam o presbiterato, boa coisa, almeja. Aí ele vai dizer, é necessário isso, isso, isso e aquilo,
e vai dizer que ao presbítero cabe ensinar, ele tem que saber ensinar. Então as mulheres não fiquem inquietas com relação a isso, porque Deus providenciou os presbíteros para que eles façam isso. As mulheres aprendam e vivam no lar de conformidade com o querer de Deus, segundo o seu aprendizado na igreja. Não se inquietem com essas coisas. É esse o ensino da palavra de Deus com relação ao que Ele deseja para todos nós. É difícil nos nossos dias? Há uma oposição ferrenha? Inclusive dentro da igreja, sim. Para que nós nos adaptemos à nossa cultura? Sim. Há inovações? Há inovações. Mas a nossa regra de fé e obediência é a palavra de Deus, mesmo que a gente não entenda todas as coisas. Como eu falei, esse texto é extremamente difícil, mas os anteriores são extremamente fáceis e diretos. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Isso é claro. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, enquanto igreja, enquanto servas e servos seus, para que nós estejamos atentos à sua palavra e desejosos de cumpri-la, mesmo que implique em pessoas que nos achem quadradas, retrógradas, o que for. É o ensino da palavra de Deus. Estejamos atentos, portanto, a este ensino. Amém.